Olá, continuando o nosso curso sobre vetores e geometria analítica, hoje a gente vai aprender sobre adição de vetores usando as coordenadas cartesianas. A gente já começa com essa situação aqui, em que um vetor pode ser definido por dois pontos no espaço. Por exemplo, eu tenho o ponto A, bem aqui assim, e eu tenho o ponto B, bem aqui. A tem coordenadas, né? Imagina aqui a nossa projeção, bem retinho aqui assim, né? A está no ponto x1, equivalente ao ponto x1, e y1. E B está no ponto x2 e tem uma projeção aqui, y2. Que pontos são esses? Qualquer ponto, né? Aqui pode ser, por exemplo, aqui, claro, aqui está positivo e positivo, né? Por exemplo, o x1 pode valer 2, o x2 pode valer 3. Aqui vale, sei lá, 1, aqui 4, tá? Mas pode ser 0, 1, menos 1 e 4, qualquer coordenada na reta do x e na reta do y, né? Ou seja, na abscissa e na ordenada. E para determinar o vetor A, origem A, final em B, eu vou fazer a diferença x2 menos x1 e y2 menos y1, tá? Por quê? Porque esse aqui é na origem e esse aqui é na extremidade. Então, o x1 fica na origem e o x2 fica na extremidade. Lembra que vetor é uma reta, ou um segmento de reta, melhor dizendo, orientado. A mesma coisa que y1 ou na origem e y2 na extremidade. Bom, então vamos para aqui para uma situação que eu vou colocar aqui alguns números para a gente gravar, tá bom? Então bora colocar aqui, ó, x2 vale, sei lá, 7, x1 vale 2, y1 vale 5, y2 vale 1, tá? Bom, como é que a gente calcula isso? Repara, para calcular a abscissa e a ordenada, tomando como origem o ponto x0 e y0, a gente vai subtrair x2 menos x1, y2 menos y1, de tal forma que a gente vai obter o vetor OP, sendo que esse vetor OP é também chamado vetor posição ou representante natural. Por quê? Porque ele é um representante, lembra lá do equipolente? Ele é equipolente, ele é equivalente, tá? Ele é equipolente ao AB. Tá? Qual a diferença? É que a origem dele está no 0, 0, e o ponto dele vai ser esse delta aqui, né? Esse delta x, essa diferença entre x e esse delta y aqui, essa diferença de y. Tá? Então, como é que a gente calcula esse OP? Né? Esse OP, sendo que esse OP ele é representado, né, a origem dele é no 0, 0. Vai ser a diferença 7 menos 2, e a diferença, aí aqui, olha, 1 menos 5. Repara aqui que é 1 menos 5. Por quê? Porque vai ter que, é orientado no espaço, tá? Então vai ter que saber isso. 7 menos 2, 5, 1 menos 5, menos 4. Então, essa posição aqui vai ser 5 e essa posição aqui vai ser menos 4. Então, quando eu represento um vetor desse jeito, já está subentendido que a origem dele fica onde? No 0, 0. E que essa posição aqui é a extremidade, tá? 5 e menos 4 é a extremidade. E ele é equivalente a vários outros vetores que tem a mesma característica, né? O mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Por isso que eles são equivalentes, beleza? Então vamos avançar aqui. Então eu tenho aqui vetores, né? Que vetor é esse aqui? É o vetor AB, certo? Esse vetor aqui é o vetor CD, esse vetor aqui é o vetor OP, tá bom? Então o que é o AB? O AB ele tem origem quando x vale menos 2 e quando y vale 3 e extremidade entre 1, né, x igual a 1 e y igual a 4. Então, esse aqui é o x2, esse aqui é o y2.
esse aqui é o x1, esse aqui é o y1 para determinar o AB. Aqui, olha, o CD, eu tenho aqui o meu x2 e aqui o meu y2. E aqui eu tenho o meu x1 e o meu y1. O x1 e y1 do AP é 0, 0. Tá? E a posição da extremidade está aqui, ó. X vale 3 e y vale 1. Então, AB é equivalente ao CD, né? Pode até colocar assim, 3 traços, tá? E que é equivalente ao... Por quê? Porque eles têm a mesma direção, igual direção, tá? O ângulo, esse ângulo aqui, olha, a gente vai ver isso futuramente, ele é igual, é o mesmo ângulo, tá? Um ângulo θ. O módulo, né, igual sentido, né? Nesse caso aqui, mais ou menos da esquerda para a direita, não é isso? E igual módulo, igual intensidade, igual norma, tá? Então, eles são equivalentes. Se eu pegar a diferença aqui, ó, 1 menos 2 dá 3. 4 menos 3 dá 1. 4 menos 1 dá 3. 3 menos 2 dá 1. Tá bom? Então, nós temos aqui no espaço esses vetores equivalentes. Vetores equivalentes. A gente falou um pouquinho na aula passada, nas aulas anteriores, e a gente vai construindo então esse conceito de equivalência, tá? E está começando a representar isso no plano cartesiano, tá? Então, vamos devagar, que a gente vai chegar lá. Olha só, um tratamento algébrico geral. Quando o Descartes ele começou a mexer com essa ideia aí de geometria e valores, né? A geometria analítica nas retas e tudo mais, não necessariamente a gente teria o 90 graus. Aqui pode ser um ângulo diferente de 90 graus. A gente não vai tratar muito disso, vai só comentar que a gente pode ter planos ou representações nesses planos em que não teremos o ângulo entre eles, assim, entre esse eixos, né, os eixos cartesianos, igual a 90 graus. A gente comumente usa o de 90 graus, mas não necessariamente, tá? Então, eu posso, de um modo geral, ter vetores, né, o vetor U, V, W, T, X, Y, representados aqui nessa figura. Está aqui o nosso U, está aqui o nosso V, está aqui o T, está aqui o W, e deixa eu ver se tem outro aqui, está aqui o X, está aqui o Y, tá? E eu posso colocar todos eles em função de dois vetores, V1 e V2, tá? Eu posso escrever como uma combinação desses dois vetores. Então, a gente pode... O U, ele é uma combinação de 5V1 mais 4V2. A gente chama isso de combinação. A gente não vai mexer muito com isso. Talvez num curso de álgebra linear seria melhor. A gente pode escrever como sendo uma combinação linear. O próprio V aqui também, né? Ele é essa combinação linear. O W, o T, o X e o Y, tá? Bom, só para você ter ideia que isso existe, a gente não vai, como eu falei, a gente não vai aprofundar, mas a gente pode transformar vetores como combinação de outros vetores, tá? O que é muito mais usual? É quando este ângulo ele é 90 graus. E quando este ângulo é 90 graus, a gente sabe as componentes, e dessas componentes a gente pode fazer essa representação. Mas assim, de modo geral, dado dois vetores V1 e V2 não paralelos, para cada vetor V representado no mesmo plano de V1 e V2, existe uma só dupla de números reais, A1 e A2, de tal forma que eu posso escrever assim, ó. Tá? Esse caso aqui não é V1. V é igual a A1V1 mais A2V2. Ricardo, que número é esse? É um número real. A gente viu vários aqui, ó.
5 e 4, menos 2 e 3, menos 4 e menos 1, 3 e 0, 4, 0, tá? Pode ser um número 2/3, π, pode ser vários números. Então eu posso escrever o vetor V como sendo a combinação linear do A1V1, A2V2, sendo que A é um valor escalar, tá? É um escalar, lembra da aula de escalar? É um escalar, e V2 é o vetor. Então, é um escalar vezes um vetor. É um escalar vezes um vetor. Então, eu posso escrever. Repara que esse ângulo aqui não necessariamente é o 90 graus, mas na física, nos problemas de física, normalmente a gente usa o plano cartesiano com um ângulo de 90 graus, que é esse daqui, tá? A gente chama, né, isso de base. A base é 1 e é 2, é dita ortonormal, né? O que é isso aqui? É reto. O que é isso aqui? 90 graus, tá? Ortonormal, se os seus vetores forem ortogonais e unitários. Ortogonal estão a 90 graus. Unitários, o módulo desses vetores, por exemplo, o módulo, a norma de E1 é igual a 1. A norma de E2 é igual a 1, uma unidade de medida, tá? Uma unidade de medida, uma unidade de medida. Eles são 90 graus e o módulo deles vale igual a 1. O sistema cartesiano que você conhece é o sistema cartesiano ortogonal x ou y, sendo que o x a gente conhece como abscissa e o y a gente conhece como ordenada, tá? E quando a gente trata de vetores, normalmente na direção do x eu tenho o vetor unitário. A gente conhece isso como sendo o versor na direção x. Ou, se eu quiser, né, OX, eu posso tratar isso como um vetor também, né, um OX aí qualquer. Ou só na direção x. Aqui eu posso ter também o nosso versor, tá aqui, ó, versor na direção y, ou OY. Bom, isso aqui pode dizer. Sendo que o J ele tem 0 na abscissa, 1 na ordenada. E o I ele tem 1 na abscissa e 0 na ordenada. Então eu posso escrever de modo geral, tá? Deixa eu até apagar aqui. Eu posso escrever de modo geral que o par xy é chamado expressão analítica do vetor V, de tal forma que eu posso escrever como uma combinação linear de x, um valor escalar, y, um valor escalar, de tal forma que eles pertencem ao real, x e y pertencem ao real, são escalares, não precisa de direção nesse sentido, e j são versores na direção OX e OY, respectivamente. Então isso você vai encontrar em todas as pesquisas que você fizer aí de livro. Você pode encontrar isso, o I e o J desse jeito, você pode encontrar o I e o J assim, né, com acento circunflexo, ou em negrito, tá? Você pode também encontrar em negrito. Todas as formas aí são formas de representar. Então, o vetor no plano cartesiano ortogonal é um par ordenado xy de números reais. Quando é representado assim, ele está necessariamente na origem. Então, o vetor V está aqui, está aqui o x, está aqui o y. Esse vetor V é uma combinação linear, do escalar x, escalar y, do versor i, versor j. Tudo bem? É isso. Vamos dizer que x aqui vale 2
e y aqui vale 3. Como é que eu represento o vetor V? O vetor V. O vetor V vai ser x i mais 3j. Está aqui o nosso vetor representado. Tá? Então, olha esse vetor aqui. Eu vou chamar ele de V1. Como é que fica o V1 aqui? O V1 ele está posição 3 e 5. Então, tá aqui, ó. Esse é o V1. E esse vetor aqui, V2, menos 4i. Então, olha só que interessante. Ele está na... Quem é esse aqui? É o x. Quem é esse aqui? É o y. Então, o y está aqui e o x está bem aqui, assim, ó. Aqui. Menos 4. Então, ele tem só direção para trás, ó. Ele está aqui, ó. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra da velocidade quando ela é negativa? Ela na ponta para a esquerda, é daí que vem. Tá? A gente está no unidirecional, esquece o y, tá só x e y. X positivo ou x negativo. Tá? Então esse aqui é o nosso V2. Tá bom? Então é assim que a gente representa. Olha esse aqui, ó, 3j. 3j está só na direção o quê? Y. Então ele está para cá, ó. Vou chamar ele de V3. Então o V3 é o 3j. E o vetor nulo, ele é bem aqui, ó, vetor nulo. Tá? Esse aqui é o vetor nulo. Bom, então é isso que a gente representa. É assim que você vai entendendo como é que faz a representação. Só que o mundo ele acontece aonde? No R3. Então, no R3 eu tenho um vetor nas 3 dimensões. Abscissa, ordenada, cota, tá? Abscissa, ordenada, e agora nós temos a cota, ou seja, a terceira dimensão. Nós temos 3 dimensões. Na direção x, na direção y e na direção z, tá? Então temos um ponto aqui, ó, esse aqui, ó. Então eu tenho um vetor v, escalar x, escalar y, escalar z. Como é que eu vou ter aqui? Então eu vou ter aqui, ó, o xi, eu vou ter nessa direção aqui o yj e eu vou ter nessa direção aqui o zk. Tá bom? Então a combinação x e yj zk forma o vetor nas 3 dimensões, tá? Então esse vetor v ele é representado aqui como sendo isso aqui, ó, x, y, z. Tá bom? Aí a gente vai tratar isso futuramente quando a gente falar de componentes. A combinação xi e yj gera esse vetor aqui, xi mais yj, e a combinação xi, yj mais zk forma o vetor v. Tá? Isso, quando a gente trabalha em 2 dimensões, a gente só olha para x e y. Quando a gente trabalha em 3 dimensões, a gente vai acrescentar z. Ah, Ricardo, quer dizer que pode ser em 4 dimensões? Pode. Por exemplo, na física relativística do Einstein, você tem x, y, z, ct, onde c é a velocidade da luz e t é o tempo. Então, nós temos as 4 dimensões. Cabe aí? Não. Eu posso fazer no Vn, tá? Vn, ou seja, eu posso ter n dimensões. Isso está de acordo com a realidade? Não necessariamente, mas existe matemática para isso, tá bom? Então nós temos várias possibilidades. Beleza? Bom, então em 3 dimensões, no R3, né, nós vamos ter os octantes, né? Você tem aqui, ó, quando é em 2 dimensões, primeiro quadrante, você aprendeu, né?
segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Quando são 3 dimensões, são 8 quadrantes. Então, nós temos aqui o x, y, z. Tá? O A está situado no primeiro octante. Está aqui. Ó. Tá? Todo mundo é positivo. O B está situado no segundo octante, em que o x é negativo. Tá? O x é negativo. O C está situado no terceiro octante, em que x e y é negativo. O D, cadê o D? Está aqui o D. Está situado no quarto octante, em que x é positivo, y negativo e z positivo. O quinto octante, que é o nosso A', que seria como se fosse o reflexo, né? Reflexo de A. Está lá embaixo, nesse caso. Quinto octante. X é positivo, Y positivo e Z negativo. Sexto octante. B'. X é negativo, Y positivo, Z negativo. Quer dizer, tá lá para baixo, tá nas partes negativas de Z. Sétimo octante, X é negativo, Y negativo, Z negativo. Oitavo octante, tá aqui o C'. E o oitavo octante tá aqui. X é positivo, Y negativo e Z negativo. Então, esse A, ele tá aqui na frente, tá? O B tá lá atrás, o C lá atrás à esquerda e o D aqui na frente. Aí lá embaixo, onde todos os Z são negativos, eu tenho o A', o B', o C' e o D'. Beleza? Bom, então vamos às consequências, né? Primeira consequência é quando eu tenho a igualdade entre dois vetores. Por exemplo, U e V. Quando é que U e V é igual? Se U e V são iguais, então o que acontece? Aqui, ó. Seus escalares são iguais. Tá? Seus escalares são iguais. Tá? A gente vai fazer um exercício para mostrar isso. Outra coisa. Dados dois vetores, U e V, né? Pode ser no R2, pode ser no R3, tá, gente? Em que x1, y1, z1, x2, y2, z2 são pertencentes aos reais, são escalares, e que alfa, ou k, ou c, ou qualquer outro valor, né, também pertença aos reais, ou seja, o nosso coeficiente, ou o nosso escalar. Como é que a gente define a adição entre vetores? É a soma de seus escalares, né, das suas combinações, né, dos seus coeficientes de combinação linear, e de tal forma que U mais V vai ser x1 mais x2, y mais y2, z1 mais z2. Se for em duas dimensões, só x1, x2, y1, y2. E se eu multiplicar um escalar, ele é distributivo na sua tripla ordenada, né? Se for aqui em duas dimensões, na sua dupla ordenada. Se for em 4 dimensões, na sua quádrupla ordenada. Outra coisa, se ponto A, aqui ó, repara que não tem nada aqui em cima, tá? Então, se o ponto A é definido como x1, y1, z1 e o ponto B, x2, y2, z2, são dois pontos quaisquer no espaço, né? Se eu tenho lá o espaço tridimensional, eu tenho o ponto A e tenho o ponto B, tá? O que é o vetor AB? O que é esse vetor aqui, AB? É a diferença das suas abscissas, ordenadas e cotas, tá? De tal forma que V é B menos A, ou B é A mais V. Você também pode ter essa definição, né? O ponto B é o transporte. Lembra lá o que é a ideia de vetor? Eu comecei falando, né? O verrere, ou veere, é o
transportar. Aí talvez você entenda um pouquinho porque que é vetor. Porque ele transporta, que ele leva, ele transforma dessa para essa posição, tá? De um modo em que sai da origem e vai para a extremidade. Tá? Então nós temos as consequências. Vamos explorar um pouquinho isso. A igualdade de vetores. U e V. Né? U é x1, y1 e V x2, y2. Quando é que eles são iguais? Quando x1 igual a x2 e y1 igual a y2. Então, escrevendo isso aqui, ó, U igual a V. Então tá aqui o U, tá aqui o nosso V. Quando é que isso é igual? Esse aqui não é o nosso x1, esse aqui não é o nosso y1, esse aqui não é o nosso x2, esse aqui é o nosso y2. Então, x1 igual a x2. X mais 1 igual a 5. X mais 1 igual a 5. E 4 igual a 2y menos 6. Então, se são iguais, então x mais 1 igual a 5 e 4 igual a 2y mais 6. Logo, quanto é que vale o x? Qual é o número que somado com 1 dá 5? 4. Tá? Quanto é que vale o y? Aí você pode resolver, se quiser, soma 6 dos dois lados. Vai dar 10 igual a 2y. Aqui dá 0. Divide por 2 os dois lados. Aqui dá 5, aqui dá y. Então, y vale 5. Então, U e V são iguais se, somente se. Ou se, né? Então, x igual a 4, y igual a 5. Tá bom? Facinho, né? Bem tranquilo. Bom, aí vamos aqui novamente, né? Vamos definir aqui no R2. U mais V é x1 mais x2, y mais y2. Alfa, U vai ser alfa x1 mais alfa x2. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, que x1 aqui vale 1, x1 eu vou, sei lá, vale 4. Vale 4. E x2 vale 2. y1 vale 3, y2 vale 6. Tá bom? Então, o que é o U mais V? O que é esse vetor aqui, U mais V? Eu vou chamar de vetor resultante R. Tá? Esse R é o U mais V. Ou seja, o x1 mais x2, 4 mais 2. 4 mais 2. O y1 e y2, 3 mais 6. 3 mais 6. Tá? Ou seja, 6 e 9. Então, esse vetor U mais V, eu posso chamar de um vetor resultante, né, da soma, da adição, é 6 e 9, com a origem aqui no 0, 0, e a extremidade na posição, aqui vale 6, e aqui vale 9. Tá? Então, está aqui o nosso vetor resultante. Não é mera coincidência falar isso, porque na física nós temos a força resultante, a velocidade resultante, o deslocamento resultante, assim vai. E se eu multiplicar, por exemplo, nosso alfa aqui, né? Uma x1 eu vou chamar de vale 3, y1 vale 4. E o alfa vale 5. Tá? Então, quanto é o alfa U? Vai ser 5U. Ou seja, 5, 3, 5. Ou seja, alfa U vai ser 5 vezes 3. Tá? E 5 vezes 5. Alfa U vai ser 15 e 25. Tá bom? Então aqui vai ser o 15, posição 15, e aqui a posição 25. Bem aplicativo, assim, bem direto, tá bom? Sem muito legal. Vamos fazer aqui, ó. 3U mais 2V. Então, vou chamar de resultante 1. Vai ser 3U mais 2V. Aí, vai ser 3 que multiplica 2 e menos 3, já que é o nosso U. Mais 2 que multiplica menos 1 e 4, que é o nosso V. Logo, vai ser 3 vezes 2, vamos fazer mais direto, 6. 3 vezes menos 3, menos 9, mais 2 menos 1 dá menos 2, vírgula, 2 vezes 4, 8. Agora, olha aqui, ó. x1
x2, o menos 9, y1, y2, você só vai somar, tá? Então, o nosso R1, 6 mais menos 2 dá 4. Menos 9 mais 8 dá menos 1. Então, 3u mais 2v dá 4 e menos 1. Eu substituiria, né, por um vetor, vamos representar aqui no plano cartesiano. O x é 4, y é menos 1. Então, seria uma coisa aqui, ó. Esse é o nosso R1. Tá? Ele é a combinação linear de 3u mais 2v. Tá bom? É o nosso R1. Tá? Aqui é 4, aqui é menos 1. Lembrando que aqui é x e lembrando que aqui é y. 3u menos 2v. Ah, mas negativo, não tem problema nenhum. Tá? Você pode imaginar que o R2 é a soma 3u com a adição de menos 2v, que na prática é a subtração. Tá? Na prática é a subtração. Então vamos lá. R2 vai ser 3 que multiplica 2 e menos 3, ou mais 2, menos, né? Menos, que multiplica, menos 2 que multiplica, menos 1 e 4. Eu estou fazendo isso aqui assim só para você saber, mas não precisa, né? Não precisa fazer essa decomposição aqui, tá bom? 3 vezes 2, 3 vezes menos 3. Então dá 6 e menos 9. Aí, mais, né? Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Dá mais 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. 6, aí você já sabe, né? 6 mais 2, 8. Menos 9 menos 8, menos 17. Tá bom? Então esse é o nosso R2. 8 menos 17 seria algo... Vamos chamar de 8 aqui. Menos 17 aqui. Então, é o nosso R2. Tá? Tudo bem? Não é tão difícil, né? Tranquilo, só ir vocês seguindo passo a passo. Bom, olha aí. Determinar x na igualdade. 3x mais 2u, meio de v mais x. Sendo que u vale 3 e menos 1 e v vale menos 2 e 4. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá. 3 que multiplica x mais 2 que multiplica u. 3 menos 1 é igual a meio que multiplica v menos 2 e 4 mais x, tá? Bora fazer com outra cor aqui. Bom, olha só. 2 vezes 3 e 2 vezes menos 1. Então, bora só repetir por enquanto. Ó. 3x mais 6 e menos 2 mais meio vezes menos 2 dá menos 1. Meio vezes 4 dá 2, tá? Tranquilo. E repete aqui o x. Como é que a gente vai fazer? É a equação, tá? Então eu vou subtrair dos dois lados o vetor x aqui e o vetor x aqui. Vetor x menos vetor x, 0. Tá? 3 menos 1, 2. Então fica 2x. Tranquilo? Vou subtrair dos dois lados 6 e menos 2. Tá? 6 menos 2. Porque aqui 6 menos 6 dá 0. Menos 2 menos 2 também dá 0. Quem é esse carinha aqui? É o vetor nulo. Tá? Menos 1 menos mais 6 dá menos 1 menos 6. Dá menos 7. Tá? Até lembrar, né? Isso aqui é o vetor nulo. 2 menos 2 dá 2 mais 2, 4. Tá? Vou deixar aqui só para você lembrar, tá? Vou deixar. Mais vetor nulo igual a menos 7, 4 mais vetor nulo. Propriedade do vetor nulo. Qualquer adição ou subtração com vetor nulo dá o próprio vetor.
Qualquer adição, subtração com vetor nulo. Quem seria esse vetor nulo aqui na forma algébrica? Na forma algébrica é só lembrar, né? 0, 0. Tá? Vetor nulo, 0, 0. Então, menos 7 mais 0 dá menos 7. 4 mais 0 dá 4. Então, é o próprio vetor. Tá bom? Vou deixar aqui assim. Então, ó, 2x igual a menos 7, 4. Bom, o que é que eu faço? Divido ambos os lados por 2. Então, vai dar 2x dividido por 2, vetor x, né? X vetor, igual a meio, ou sei lá, 7 sobre 2, tal, né? Meio vezes menos 7, dá menos 7 sobre 2, na abscissa. Meio vezes 4, 2. Tá? Então, tá aqui o nosso vetor x. Tá? Tá aqui o nosso vetor x. Tranquilo? Como é que a gente representa ele? X é negativo, y positivo. Então, tá aqui o y, tá aqui o x. Dá menos 3 meio, né? 7 meios e 2. Sei lá, vem aqui. Então, tá aqui o nosso vetor x. Tá aqui o nosso vetor x. Estou logo fazendo a representação cartesiana para você também se acostumar com isso. Tá bom? Bem tranquilo, seguindo passo a passo, sem muita história. Olha só. Encontrar os números A1 e A2, tal que V vale 10, V1 vale 3 e 5, V2 menos 1 e 2. Então tá bom, vamos lá. Quem é o V? V vale, representa, né? 10 e 2, A1, que vai multiplicar o V1, 3 e 5. Mais A2, que vai multiplicar o V2, menos 1 e 2. Agora fazer a operação que a gente já conhece. 10, 2, A1 vezes 3, 3, A1. A1 vezes 5, 5, A1. Tá? A2 vezes menos 1, menos A2. A2 vezes 2, 2, A2. Repete aqui, 10 e 2, 3A menos A2. 3A menos A2. 3A1, né? Menos A2. 5A1 mais... Por que é menos A2, né? Porque é mais menos, né? Porque é menos A2. 5A1 mais 2A2. Mais 2A2. Pronto, igualdade de vetores. Só vai ser igual se isso aqui... Ah, não. Vamos arrumar um pouquinho ainda, né? Tem mais um pouquinho. Ah, não, é 1A2. Só vai ser igual se isso for igual a isso e se isso for igual a isso. Então, só vai ser igual se 3A1 menos A2 igual a 10. Tá? E 5A1 mais 2A2 igual a 2. Pronto, sistema de equação facinho demais de resolver. Tá? Facinho demais de resolver. Você já está cansado de resolver esse tipo de sistema. Tá bom? Bom, para facilitar a nossa vida, eu posso multiplicar aqui por 2, porque aí vai ficar menos 2A2 e mais 2A2. Aí dá para fazer mais tranquilo. Se eu multiplicar todo mundo por 2, fica 6A1 menos 2A2 igual a 20. 5, repete, né? 5A1 mais 2A2 igual a 2. Somar a primeira expressão com a segunda, 1 com 2. Vou chamar aqui, ó, 1, 2. Soma 1 mais 2. Tá? 6 mais 5, 11. A1 menos 2 mais 2, 0. A2, ou 0, né? Igual a 20. Mais 2, 22. Ora, 11 a 1 dá 22. Logo, A1 vai ser igual a 2. Tá? Então, esse é o nosso... Ou divide os dois lados por 11, isso vai dar 2. Tá bom? Se eu sei que o A1 vale 2, eu sei que 3A1 menos A2 igual a 10. 3 vezes 2, logo 3 vezes 2 menos A2 igual a
10. 6 menos A2 igual a 10. Tá? 6 menos A2 igual a 10. Posso subtrair os dois lados por 6. Isso aqui dá 0, dá menos A2, isso aqui dá 4. Multiplicar os dois lados por menos 1, A2 igual a menos 4. Então, achamos quanto vale A1 e A2 para essa situação, né? V como uma combinação linear de V1 e V2, sendo que A1 é um valor real, A2 é um valor real, A1 vale 2 e A2 vale 4. Avançando aqui, ó. Qual a soma dos vetores abaixo? Ou seja, qual é o vetor resultante? Bom, essa questão aqui ela é tranquila, apesar de parecer que não, mas ela é tranquila. Como a gente vai tomar aqui cada quadradinho desse valendo 1, o que a gente vai ter aqui? O A ele vai ser, se eu chamar aqui 00, tá? Isso aqui é 00. Então aqui é o nosso Y, aqui é o nosso X. Aqui é o X negativo, aqui é o Y negativo. Então eu posso, qual é o meu trabalho aqui? Achar as posições, essa posição aqui, essa posição aqui, essa posição aqui, essa posição aqui, essa posição aqui. Porque todo mundo está no 00. Então vamos determinar quem é o A, né? Quem é o A? O A é 1, 2, 3, 4, 5, 6 no Y negativo e X no 0. Tá? Quem é o B? B. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. 4 e menos 2. Tá? A gente começa com o X, depois com o Y. Quem é o C? Quem é o C? C vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no X e 0 no Y. 10 e 0. Quem é o D de dado? 1, 2, 3 no Y e X é 0. Tá? 0 e 3. Quem é o E? E vai ser, ó, bem aqui, né? Bem aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no Y e no X está bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, negativo, né? Menos 6 e 9. Quem é o vetor resultante? O vetor resultante é a soma A mais B mais C mais D mais E. Ou seja, o vetor resultante vai ser 0 menos 6 mais 4 menos 2 mais 10 e 0 mais, repete o mais aqui, 0 e 3 mais menos 6 e 9. Aí basta você somar 0 mais 4 mais 10, 14, menos 6 dá 8, tá? Então vai dar 8, menos 6, menos 2, menos 8, mais 3 dá menos 5, mais 9 dá 4. Então esse é o nosso vetor resultante, ou seja, eu troco todos esses vetores por um vetor R em que o X está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está aqui, né? 8. E o Y 4, 1, 2, 3, 4, está aqui o 4. Então, esse ponto bem aqui. Então, a soma vetorial de A mais B mais C mais D mais E vai dar esse vetor resultante, tá? Esse vetor resultante. Força resultante, por exemplo, esse aqui poderiam ser vetores força e eu tenho a força resultante, tá bom? Conexão com a física direta, muito tranquilo, né? Bom, então tá aí a maneira de representar um vetor que a gente já viu, é essa forma cartesiana em 2 dimensões, tá aqui, ó. Seria no plano, né, XZ, mas se eu quiser colocar a representação em 3 dimensões, XYZ, tá? Então ele tá em cima do plano XZ,
Ele está em cima do plano XZ, porque o Y vale 0. Ok? E dê a chave, então. Eu posso representar um vetor como sendo a combinação linear dos versores YJK na direção X, na direção Y, na direção Z. AX, AY, AZ são pertencentes aos reais, aos nossos escalares, né, que dá a nossa combinação linear. Bom, para somar vetores expressos na notação de vetor unitário, usamos as equações. Ó. R de x é ax mais bx, R de y é AY mais BY, R de z é AZ mais BZ. Onde é que a gente vê isso? É o vetor resultante. Tá? Então, podemos, por exemplo, falar do vetor deslocamento, vetor posição, não é isso? Vetor posição, vetor R. Tá? Esse vetor R, ele vai ser uma combinação linear desse pessoalzinho aqui, em que um está na direção do X, o outro está na direção do J e o outro está na direção do K, que eles são na direção do Z, do Y e do X. E que Rx, Ry e Rz, eles são Rx está na abscissa, Ry está na ordenada e Rz está na cota. Tá bom? Revisãozinha básica. Bom, a soma de vetores usando os vetores unitários. Tá? Então, eu tenho aqui o vetor A, o vetor B e o vetor C. Repara que em duas dimensões, só no X e no Y. Tá bom? Qual é o vetor soma R? Qual é o vetor soma R? O vetor soma R é a soma de A mais B mais C. Ou seja, quem é o A representado de modo mais simples? 4,2 e olha o menos aqui, né? Menos 1,5. Quem é o B? Menos 1,6 e 2,9. Estou colocando ponto e vírgula só para diferenciar da vírgula aqui. E C, ele está só na direção Y. O X vale 0 e menos 3,7. Tá? Então, vamos lá. 4,2 e menos 1,5. B, menos 1,6 e 2,9. E C, 0 e menos 3,7. Logo, R vai ser 4,2 menos 1,6, que dá 2,6, mais 0, então dá 2,6. E menos 1,5 mais 2,9 menos 3,7. Então dá aqui, ó, menos 1,5 menos 3,7 dá menos 5,2. Menos 5,2 mais 2,9 dá menos 3,2 menos 2,3. Então está aqui o nosso vetor resultante R. Tá? 2,6 e menos 2,3. Está aqui o nosso vetor resultante. Aplicação direta no vetor posição, podemos falar, ou vetor força resultante, e assim vai. Bom, então vou deixar como atividade para casa, você aí na sua casa, onde quer que você esteja vendo, resolver ó, U mais V, U menos 2V, U mais V, mais 2V menos 3W. Tranquilinho demais, depois de tudo que você já viu aqui na aula. Outro aqui para você resolver também, tirado aqui de um livro de física, calcular A mais B, A menos B, quando a gente está aqui nessa representação, né? 4,0I menos 3,0J mais 1,0K, B menos 1,0M, 1,0J, 4,0K. O que é esse M aqui, hein? Metro. O que é que eu estou vendo aqui? Eu estou um vetor posição. E eu quero calcular a soma
desses dois vetores e a diferença desses dois vetores. Essa diferença aqui, você conhece isso como sendo ΔS, deslocamento, tá? Um terceiro vetor C tá o quê? A menos B mais C igual a zero. Aí você calcula esse vetor C, tá? É isso. Eu espero que você tenha compreendido. Tente resolver essas questões. Se tiver alguma dúvida, bota aí que a gente responde, tá bom? Então, até a próxima aula.